Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O serviço santo dos levitas. No contexto de hoje, Números capítulo 4, Deus organiza o trabalho dos levitas responsáveis pelo transporte do tabernáculo durante a caminhada no deserto. Cada família levítica recebe uma tarefa específica, mostrando que o serviço ao Senhor deveria ser realizado com ordem, reverência e responsabilidade. E esse capítulo ele destaca que Deus não apenas chama as pessoas para servi-lo, mas também estabelece como esse serviço deve ser realizado. Vamos ler? Pegue isso a Bíblia, abra em Números, capítulo 4. Vamos à leitura. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi pelos seus clãs e família. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e os seus filhos entrarão, descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois a cobrirão com couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para o incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas e os pães da presença que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro usado para a iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de ouro, estenderão um pano azul e cobrirão com couro e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração no santuário. Depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir, os colocarão num suporte para carregar. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre eles todos os utensílios usados na ministração no altar: os braseiros, os garfos de carnes, as pás e as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta da costumeira e do cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, isso é, seus utensílios e os seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. E o Senhor disse a Moisés: faça também o recenseamento dos Gersonitas pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro.
Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar estará sob a direção de Arão e de seus filhos. Designe com responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Este é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Conte os meratitas conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro: carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs meratitas. Todo o serviço deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Tamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contarão os coatitas conforme seus clãs e família. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazerem o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme seus clãs, 2.750 homens. Esse foi o total de recenseado dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme seus clãs de família, 2.630. Esse foi o total de recenseado dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme seus clãs, 3.200. Esse foi o total de recenseados dos clãs meraritas que serviram na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que vieram para servir e carregar a tenda do encontro somavam 8.580. Conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado seu trabalho e foi dito que deveria carregar. Assim, foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E aqui vemos que Deus distribuiu responsabilidades a coatitas, gersonitas e meraritas. Deus distribuiu diferentes dons e responsabilidades, mas todas são importantes para a sua obra. O serviço ao Senhor exige reverência. Os objetos sagrados só poderiam ser transportados depois de serem cuidadosamente cobertos pelos sacerdotes. Ninguém poderia tocá-los diretamente. Servir a Deus exige respeito, santidade e obediência. E Deus valoriza a organização. Ao final do capítulo, Moisés, Arão e os líderes fazem o recenseamento dos levitas aptos para o serviço. Cada pessoa conhecia sua função e o seu lugar. Organização, compromisso fortalecem o serviço ao Senhor. Deus confia responsabilidades diferentes a cada pessoa. Todos possuem um papel importante,
no reino de Deus. Servir a Deus com excelência, dedicação, responsabilidade, fidelidade, glorifica o Senhor. O sucesso está na obediência. Quando seguimos a direção de Deus, cumprimos seu propósito com segurança. Pergunte para você: eu tenho servido a Deus apenas por obrigação ou com reverência, alegria e excelência? Que Ele me abençoe e te abençoe, que possamos servir ao Senhor com reverência, com alegria, com responsabilidade. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.